Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Para as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, não estão ouvindo a harmonia da trilha, estão ouvindo única e exclusivamente o som da minha voz. Uma questão de ajuste técnico aqui, dentro do possível estaremos proporcionando isso ao longo do dia de hoje para que amanhã volte ao normal. Mas de qualquer forma, registrado está, através da plataforma virtual, a sonoridade que envolve especificamente a mensagem aqui sugerida. Você já ouviu aquela expressão, me perdoe, eu não quero parecer rude no que vou dizer, mas isso é sempre tão usual entre as pessoas. Ah, fulano lá, ele quer pregar moral de cueca. Desculpa a rudeza das minhas palavras, ainda mais num momento como este. Mas você já ouviu essa expressão? Todos já ouvimos essa expressão. Ah, você está falando isso, mas você não tem moral para falar isso. Você não tem moral para dizer isso. Você não tem moral para assim proceder. Você já ouviu essa expressão? Moral. E aí a pergunta que norteia o nosso princípio na manhã de hoje: quem determina a moral? De quem é a responsabilidade, por assim dizer, da moral? Quem tem autoridade para dizer é assim ou não é desse jeito? Queridos, vamos nos ater às Sagradas Escrituras, sendo que em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Estas palavras são de quem? Deus. No contexto de Deuteronômio 30, Deus está dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu propus a você a vida e a morte, a bênção ou a maldição. A escolha é sua. Conversava com um grupo de universitários sobre a inversão dos valores em nossos dias, né? Falava justamente sobre a necessidade de voltarmos aos bons valores. Hoje as universidades estão lidando com uma coisa chamada evasão escolar, justificada em maior intensidade pelo período pandêmico. Mas a verdade é que nós somos chamados vez ou outra para fomentar a motivação em uma equipe, fomentar a motivação em um grupo mais eletivo, nesse caso de jovens. Por quê? As pessoas estão assumindo um cenário de desmotivar-se. E a motivação, tal qual um banho, precisa ser renovada a cada dia. E estávamos ali a conversar sobre os valores, a necessidade de recuperar os valores em nossos dias. Aí um rapaz se levantou e disse assim: isso aí depende da cabeça de cada um. Ninguém tem direito de fazer a moral para ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos. Estou falando de amor livre, homossexualismo, aborto, drogas, isso tudo. E nesse terreno, querido, nesse terreno nós estamos sempre acuados. Nós pegamos as Sagradas Escrituras e ali na referência que nós temos biblicamente falando, nós temos a figura de Deus dizendo o seguinte: olha, vocês estão pegando o que é bom e estão dizendo que é mal. E vocês estão pegando o que é mal e estão dizendo que é bom. E vocês se justificam para vocês mesmos. Se você pegar o Evangelho de Lucas, a quarta parábola, que não é tão conhecida, que é um universo relativamente até mesmo dificultoso de entranhar, mas com a verdadeira instrução divina é possível certamente. Então, depois da parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho filho pródigo, aí vem essa parábola, e no final está falando a respeito da avareza,
E então a referência que Jesus diz aos escribas e fariseus, ele diz o seguinte: vocês amam o dinheiro, mas vocês falam para vocês mesmos. Não, não é assim. Só que Deus tudo vê. E aí nós voltamos para a temática de hoje. Nós estamos em um universo de tantas coisas. Hoje tanto faz como tanto fez. Hoje você pode viver a vida loucamente. Hoje, se alguém se opõe a isso, vai parar em um tribunal. E biblicamente nós já fomos lembrados que esse dia chegaria, porque as pessoas estão pegando o que é bom e dizendo o que é mal, e estão pegando o que é mal e afirmando o que é bom. E nesse terreno, querido, será verdade que cada um é dono dos seus atos? Mas o que é imoral? Quem determina os valores morais? O padre, talvez? O pastor? Os pais? Cada um faz o que quer? Mas como que funciona esse assunto? Os valores morais mudam com o tempo, será? De uma geração para outra, de uma cultura para outra, aqui pode, lá não pode? Será que é assim? Ao longo da história, o homem tentou várias vezes criar moral para si mesmo. A frase, eu sei o que é bom para mim, não é de hoje. Sempre foi assim. O homem sempre tentou mudar as regras do jogo, modificar os princípios de comportamento, criar um novo código moral que se adaptasse ao seu modo de ser e de pensar. E é por isso que tem tantas igrejas. Existem tantas igrejas que você chega lá e eles estão pregando somente uma parte, porque aquela parte não afeta a sua conduta. E se nós formos estudar a outra parte, não, essa outra parte aí ela vai me censurar, então para mim não serve. Queridos, o trágico de tudo é que por mais que a pessoa tente justificar o seu comportamento, ela não consegue eliminar o complexo de culpa que se segue, de modo quase automático, aos atos imorais. Por mais que o indivíduo diga para si mesmo, é muito legal, isso aqui é muito barato, é massa, nós vamos nessa, é fantástico, é eletrizante, é extraordinário. A verdade é que ele continua se angustiando e ele continua se sentindo culpado. Embora nem sempre ele saiba por quê. Aí aparecem os desencontros, né? Os desencontros com ele mesmo, os desencontros com as pessoas com quem ele se relaciona. A vida se complica e se torna uma confusão. Por quê? Porque ele está vivendo de acordo com o código moral que ele tem para si. E você note como a nossa sociedade está contraditória. Estamos a passos largos para algo que é desconhecido, porque levantamos a bandeira de que cada um faz o que quiser. Só que é impressionante que, na bandeira de que cada um faz o que quiser, só vale para valores morais. Porque se, de fato, fosse uma coisa boa cada um fazer o que bem quiser, por que ainda existem radares nas estradas? Cada um não faz o que quer? Por que existem regras para que você possa possuir uma arma? Cada um não faz o que quer? Por que é que existem ainda autoridades como policiais, como instituições de bombeiros e assim por diante, que trabalham especificamente para a proteção da população? Para quê? Afinal, cada um faz o que quiser. Por quê que eu tenho que usar um capacete quando estou andando de moto? Essa regra não faz sentido. Afinal, estamos vivendo um tempo em que cada um faz o que quiser. Mas é impressionante que esse cada um faz o que quiser só vale para os códigos morais. E o ser humano tem feito isso. Pega o que é ruim e diz que é bom. E aqueles que vivem contrário a esta vertente vão parar nos tribunais porque são chamados de homofóbicos, são chamados de preconceituosos, são chamados de tantas coisas pejorativas, quando no fundo a única coisa que eles ainda clamam em seus corações é viver dentro de um código moral. Moral de quem? De um ser humano? De um padre que tantas vezes vem para o limpo de que era um pedófilo
escroto de um pastor que quantas vezes vem à tona histórias a respeito de que se deitava com as irmãs da sua igreja? Não, esse código moral não. O código moral humano, ele é medíocre, ele é patético, ele é interesseiro. Ele é feio. Não é desse código moral. Deus é soberano, querido. E na soberania do seu amor é Ele, Deus, quem determina o que é bom e o que é mal. Consegue entender isso? O que é certo e o que é errado. E Ele faz isso por amor. Eu repito, o ser humano é livre. Livre para aceitar os princípios morais que Deus estabeleceu para protegê-lo. Ou livre para rejeitar esses princípios. Mas não esqueça de que se os princípios morais foram dados por Deus para proteger o ser humano e você decide rejeitar esses princípios, inevitavelmente está rejeitando a proteção também. Você é livre para ouvir. Ou você pode simplesmente desligar o rádio agora. Você é livre para aceitar que Ele determinou como certo para seguir o seu próprio caminho. Você também é livre, é você quem decide. O que Deus não permitiu é o homem escolher o caminho errado e chamá-lo de certo. Deus não permitiu isso. Deus não permitiu o homem fazer a moral ser uma atribuição da criatura. Não. Nós somos criaturas. Deus é o Criador e, por consequência, o único código moral a ser vivido é o código moral de Deus. É Deus quem faz a moral, que foi a pergunta inicial na manhã de hoje. Deus é quem faz a moral, porque Ele é amor, e a moral que realmente vale é a que tem origem no amor. Consegue entender? Não é a moral que tem origem nos tribunais. Não é a moral que tenta socar goela abaixo de que está tudo bem corromper todos os valores. Não é dessa moral que se fala. A moral que realmente vem de Deus é a moral fundamentada no amor. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que no dia de hoje você possa escolher no seu coração viver a moral pelos padrões divinos. Tendo dito isso, feche teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu rendo louvores a Ti, porque o Senhor é bom, e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor possa me ajudar, nos ajudar, Pai, a fazer a Tua vontade. Eu quero ser dirigido por Teu Espírito, andar de acordo com a Tua palavra, mesmo que o mundo inteiro ache que eu esteja na contramão, mesmo que o mundo inteiro acredite que está tudo certo fazer do jeito deles. Eu quero ser fiel a Ti, meu Deus. Me ajude a ser fiel a Ti. Nos ajude a todos, por favor. É em nome de Jesus que oro e neste nome agradeço, hoje e sempre. Amém. Que no dia de hoje, mesmo que o mundo inteiro diga que não é assim, que você possa viver a moral que vem do céu.